Olá, aqui é o professor Leonardo Gonçalves Rinça e esse é mais um exercício sobre números complexos. A questão de hoje é essa aí: calcular e analisar geometricamente as raízes cúbicas do número complexo menos 8. Tá? Então, o primeiro passo é escrever esse número complexo na forma trigonométrica ou polar. O módulo desse número complexo, ρ, é a raiz de A2 mais B2, onde A é a parte real e B é a parte imaginária do número complexo. Substituindo A por menos 8 e o B por zero, né? Porque esse é o número complexo menos 8 mais 0i, tá? Então, nós vemos que o módulo desse número complexo é 8. Tá? O módulo é a distância do afixo até a origem do plano de Arcangauss. Tá? O cosseno do argumento é A sobre ρ, ou seja, menos 8 dividido por 8, menos 1. E o seno de θ é B sobre ρ. Como B aqui é zero, 0 dividido por 8, 0. Portanto, né, se nós olharmos aí nas nossas tabelas trigonométricas, o ângulo que tem esse seno e esse cosseno é o ângulo de 180 graus. Portanto, a forma trigonométrica ou polar desse número complexo é essa aí: 8 cosseno de 180 graus mais i seno de 180 graus. O segundo passo é utilizar a segunda fórmula de Moivre para calcular as raízes cúbicas desse número complexo. Então, nós temos aí a segunda fórmula de Moivre, né, que me diz o seguinte, né, a raiz enésima de z, eu preciso tirar a raiz enésima do ρ, tirar a raiz enésima do módulo, e para argumento eu vou utilizar essa expressão aqui, ó, θ mais k vezes 360 sobre n, com k variando de 0 a n menos 1. Portanto, se eu quero calcular as raízes cúbicas de z, o que eu devo fazer? Pela fórmula, eu devo tirar a raiz cúbica do módulo do número complexo, ou seja, a raiz cúbica de 8. E aqui, como argumento, né, vai aparecer cosseno de 180 graus, que é o argumento do número complexo, mais k vezes 360 sobre 3. Como eu quero achar as raízes cúbicas, esse k vai variar de 0 até 2, tá? Então, se você realizar aqui a divisão, ó, 180 dividido por 3, 60. K vezes 360 dividido por 3, K vezes 120. Portanto, essa é a fórmula para se calcular as raízes cúbicas de z, tá? Para achar as três raízes cúbicas, nós vamos fazer o K variar de 0 a 2. Então, para K igual a 0, nós vamos ter a raiz cúbica W0, tá? 2, porque a raiz cúbica de 8 é 2, cosseno de 60 mais 0 vezes 120. Isso aí dá 60, né? Mais i seno de 60. Cosseno de 60 é meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ao multiplicar por 2, eu cancelo esses denominadores. Então, a primeira raiz cúbica de menos 8 é 1 mais raiz de 3i. A segunda raiz cúbica será obtida para k igual a 1. Né? Então, se você fizer k igual a 1, o ângulo aqui vai ser 60 mais 1 vezes 120, ou seja, 180. Né? Então, 2 cosseno de 180 mais i seno de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 0. Então, aqui, que é menos 2. Né? 2 vezes menos 1, menos 2. Essa é a raiz cúbica real, que a gente já conhecia. Né? Mas agora a gente vê que no campo dos números complexos, além dessa raiz cúbica aqui, que a gente já conhecia, o número z igual a menos 8 possui mais duas raízes cúbicas. Né? A terceira será obtida para k igual a 2.
Então, substituindo K por 2, tá? Nós vamos ter o ângulo aqui 60 graus, mais 2 vezes 120, ou seja, 300 graus, né? 60 graus mais 240. Portanto, a terceira raiz cúbica de menos 8 é essa, tá? O cosseno de 300 graus é o mesmo cosseno de 60, né? Que é meio. Então, na hora que eu multiplicar por 2, vira 1. E o seno de 300 graus é o seno de 60 com sinal negativo, tá? Lembrando aí da redução ao primeiro quadrante. Então, aqui eu tenho seno de 60 com sinal negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Quando multiplico por 2, eu vou ter menos raiz de 3i. Tá? Então, as raízes cúbicas de menos 8, ou seja, os três números complexos, que quando eu elevar ao cubo vão dar menos 8, são esses aqui. 1 mais raiz de 3i, 1 menos raiz de 3i e menos 2. Agora, uma questão interessante é a interpretação geométrica das raízes de um número complexo. Tá? Como vocês viram lá na fórmula de Moivre, a gente, né, vai dividir o ângulo inicial do número complexo, o argumento inicial por n, mais k vezes 360 dividido por n. Isso me mostra que as n raízes enésimas do número complexo z, elas dividem o círculo, né, de raio, raiz de ρ, raiz enésima de ρ, né, centrado na origem. As raízes vão dividir esse círculo aí em n partes iguais, tá? Então você tem aí um ângulo inicial, por exemplo, aqui nós temos um ângulo inicial de 60 graus, e a partir daqui as outras raízes vão ser obtidas somando-se 120 graus a esse ângulo, ó, 60 mais 120, 180, 180 mais 120, 300, tá? Se eu estivesse calculando as raízes quartas de um número complexo, eu teria um ângulo inicial, e aí a partir desse ângulo inicial eu iria somar sempre 360 dividido por 4, 90. Então eu pegaria aquele ângulo inicial e somaria sempre 90 graus para obter as outras raízes. Isso faz com que a gente observe, né, esse fato geométrico aí, ó. As raízes enésimas do número complexo z correspondem no plano de Argand-Gauss aos vértices de um polígono regular de n lados, inscrito na circunferência, de centro na origem e raio, raiz enésima de ρ. Portanto, as três raízes cúbicas do número complexo menos 8 vão dividir o círculo de raio 2, tá? Raio é igual a raiz enésima do módulo, né? Então, essas três raízes cúbicas de menos 8 vão dividir o círculo de raio 2, centrado na origem, em três partes iguais, tá? Portanto, essas raízes vão ser os vértices de um triângulo equilátero, tá? Inscrito, né, na circunferência de raio 2. Aqui, ó, essas são as três raízes do número complexo z igual a 8. Então, essa é a conclusão. As três raízes cúbicas são os vértices de um triângulo equilátero, inscrito na circunferência de raio 2, centrada na origem.